Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 20, versículos 24 ao 30. João, capítulo 20, versículos 24 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhes disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste momento glorioso em que nos preparamos para ouvir a Tua palavra. Digno é o Senhor de ser o nosso Deus, de presidir a nossa vida. Digno é o Senhor de toda adoração, de todo louvor, de toda honra. E por isso, ó Deus, estamos aqui te agradecendo, em primeiro lugar, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna. Ó Deus maravilhoso, Deus de amor e misericórdia, fala conosco no dia de hoje, para elevarmos cada vez mais a nossa maturidade espiritual, para cada vez mais sermos edificados na Tua palavra, vivermos segundo a Tua vontade. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé. Amém. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Senhor meu e Deus meu, é o teu Deus e Senhor teu. Vou repetir.
o tema do sermão de hoje. Senhor meu e Deus meu, é o teu Deus e Senhor teu. O apóstolo João narra neste texto lido, no capítulo 20, versículos 24 ao 30, que de uma forma até simplória, ele mostra a incredulidade de Tomé, bem evidente. Um discípulo de Jesus, que não vira Jesus ressurreto quando o Senhor apareceu diante dos discípulos, e ao ser informado desta ressurreição de Cristo, o que ele disse? Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Sustentando então aqui, Tomé, uma abominável incredulidade quanto a tudo que ouvira de Jesus. E não só isso, quanto a tudo viveu com Jesus no ministério. Esta condição de incredulidade no coração de Tomé estava a impedi-lo de receber as bênçãos do Senhor para os que creem. Eu vou repetir. Esta condição de incredulidade no coração de Tomé estava a impedi-lo de receber as bênçãos do Senhor para os que creem. Portanto, quem crê em Jesus tem o direito de ser filho de Deus. Quem crê em Jesus tem o direito à vida eterna. Eu vou falar novamente esse direito que é meu e que é seu. O direito de ser filho de Deus. O direito à vida eterna. Quem crê em Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, isto é, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Presta atenção nesta profecia, nesta promessa do Evangelho de Cristo para você e para mim. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha outra promessa para você. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus está aqui a dizer que nós temos direito à vida eterna aos que creem. Uma semana depois do que Tomé falou, os discípulos de Jesus, inclusive o próprio Tomé, chamado Dídimo, estavam trancados no cenáculo com as portas cerradas. Isto porque eles estavam com medo da perseguição dos líderes religiosos judeus.
quando repentinamente Jesus pôs-se no meio deles e fez uma saudação. O que Jesus disse? Disse: a paz seja com vocês. Jesus estava aqui dizendo aos seus discípulos, naquele cenáculo: a paz seja com vocês. Ou seja, não estejam debaixo da justiça de Deus, ou melhor dizendo, do juízo de Deus. Não estejam embaixo do juízo de Deus, que a Bíblia chama a ira de Deus, é o juízo. E, portanto, tenham paz com Deus, reconciliação. Jesus, em sua onisciência, sabendo o que dissera Tomé 8 dias antes, disse-lhe em resposta, disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Olha a ordenança do Senhor. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Jesus exorta a Tomé a parar de duvidar e crer. Porque a incredulidade, ela afronta o coração de Deus. A incredulidade entristece o Espírito Santo. Entretanto, Jesus, em seu infinito amor, quando exorta a Tomé para não duvidar e crer, ele estava motivando, fortalecer a sua fé no cristianismo. Ou seja, ele estava a dizer para Tomé: fortaleça a sua fé, Tomé. Seja um homem de fé. E por isso, ele disse: não duvide, pare de duvidar e creia no Evangelho de Cristo. Jesus ressurreto provou a sua missão messiânica quando ele ensinou que seria crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia após a sua morte ressuscitaria, vencendo a morte, isto para o perdão dos nossos pecados, para a nossa reconciliação com Deus e a concessão da vida eterna a toda a humanidade, ou seja, aos que creem em Jesus. Mateus capítulo 20, versículos 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Jesus, então, aqui explica a sua missão: o de ser crucificado, padecer e morrer na cruz do Calvário, ser sepultado, ao terceiro dia ressuscitar, para a redenção da humanidade, para o perdão dos nossos pecados
para a nossa reconciliação com Deus, exatamente esta paz que ele fez a saudação aos seus discípulos: paz seja com vocês. É a reconciliação com Deus. E por fim, a concessão da vida eterna, viver eternamente com o Senhor Jesus no céu. Jesus, ao dizer a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Crê em quê? Em Jesus, no seu sacrifício, na sua morte na cruz, na sua ressurreição, para nos conceder a salvação da condenação eterna e a vida eterna. Tomé ficou atônito quando Jesus disse isso para ele. Ou seja, ele foi tomado de um incomensurável assombro, de uma grande admiração e espanto. Então declarou uma profunda confissão. Depois disto, depois do que Jesus disse para ele, ele falou: Senhor meu e Deus meu. Instantaneamente, Tomé sai de seu estado de ceticismo, de dúvida, de incredulidade, e passa a crer na ressurreição de Jesus. Tomé reconhece a divindade de Jesus e o senhorio sobre a sua vida. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Tomé, ao contrário do que dissera, não tocou nas marcas dos pregos nas mãos de Jesus, nem na cicatriz deixada pelo golpe da lança em seu lado, como desejava fazer em sua incredulidade. Tomé viu com seus olhos físicos e, sobretudo, com seus olhos espirituais, que ali estava diante dele o seu Senhor e o seu Deus, que disse-lhe: porque me viu, você creu? Parece que aqui Jesus estava a exortar e dizer a Tomé: você só vai crer se realmente ver. Jesus complementa a sua palavra a Tomé. E agora, ele está dizendo esta palavra, profetizando esta palavra exatamente para você. Preste atenção. Depois que Jesus diz: porque me viu, você creu? Ele agora vai falar contigo de uma forma bem individual, bem pessoal. Jesus agora, ele deixa de falar com Tomé e fala agora com você, dizendo: felizes os que não viram e creram. Neste momento agora, eu estou profetizando
a palavra de Deus. Isto é, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a salvação em Cristo Jesus para você. E Jesus diz para você: felizes os que não viram e creram. Felizes os que creem o que está registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Felizes os que ouvem a pregação de Cristo como Salvador e Senhor da humanidade e creem. E não ouviram. Felizes os que não viram e creram o que Jesus disse. Quero dizer para você que, com relação ao tempo histórico desse texto lido, Jesus não está mais no cenáculo com os seus discípulos. Jesus, ele está aí perto de você. Diante de você. Esperando que você enxergue com o seu coração que Jesus é o teu Deus, Salvador e Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Eu vou repetir o que eu disse agora. Jesus não está mais no cenáculo com os seus discípulos para aquele momento histórico. Jesus está aí perto de você, muito perto, diante de você, esperando que a sua pessoa enxergue, não com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais, que é o coração, a alma, que Jesus é o teu Deus, Salvador e Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Mais uma vez, Jesus diz para você: felizes os que não viram e creram. Experimente esta felicidade. Conceda a Jesus esta oportunidade de presidir, dirigir a tua vida. Porque há aqui uma promessa. Felizes os que não viram e creram. Isto não significa que não tereis mais aflições, mais adversidades na vida. Mas independente do que ocorra em sua vida, você será feliz. Porque Jesus disse: felizes os que não viram e creram em Jesus. João capítulo 6, versículo 47 diz: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Agora eu particularmente desejo falar com você, porque Jesus já falou com você. Então, eu desejo falar com você o seguinte: um dia, Jesus, pela sua própria escolha, pelo seu infinito amor, ele se apresentou diante de mim.
de um modo instantâneo. No dia 15 de dezembro de 1996, entreguei a minha vida a Jesus. Ouvi esta voz, dizendo claramente: eu sou o teu Salvador, o teu Senhor. Venha ser feliz, independente de qualquer circunstância que ocorra na sua vida. Sabe de uma coisa? Esta foi a mais sábia decisão de minha vida, tomada há 28 anos atrás. Há 28 anos passados, a mais sábia decisão. E digo a você, decida entregar a sua vida a Jesus neste momento. Porque eu desejo dizer a você a frase do tema de nosso sermão de hoje, para que fique gravado eternamente no teu coração, na tua consciência. E a frase é: Senhor meu e Deus meu, é o teu Deus e Senhor teu. Eu vou repetir: Senhor meu e Deus meu, é o teu Deus e Senhor teu. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós continuamos na tua presença depois desta alegria de ouvir esta palavra. Uma palavra de ordem para parar de duvidar e crer. Uma palavra de promessas. O direito de ser filho de Deus. O direito de ser filha de Deus. O direito da vida eterna. Uma palavra de promessa. A paz de Deus seja com vocês. Uma palavra de alegria, de regozijo no coração, de um sentimento de felicidade. Quando Jesus disse: feliz ou felizes os que não viram e creram. Oh, meu Jesus, muito obrigado por esta palavra. Porque Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Enfim, Tu és
o Senhor e Deus da humanidade, de toda a humanidade. Eu agora apresento nas tuas mãos, diante da tua pessoa, esta pessoa que decidiu entregar a sua vida ao Senhor. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida, para nunca mais ser apagado, tipificando a liberdade da mais profunda sepultura, consolidando o perdão dos pecados, consolidando, ó Deus, a reconciliação com o Senhor, consolidando a vida eterna, a salvação da condenação eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta palavra. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.